Olá, seja muito bem-vindo a mais um VCast da VMAR Automotive. Nosso VCast de hoje é com a CEO da VMAR Automotive, Juliana Toniolo. Graduada em Ciências Econômicas pela PUC-RS, pós-graduada em Gestão Industrial pela FGV São Paulo, pós-graduada em Gestão Empresarial pela FGV São Paulo e especialização em empreendedorismo na Babson College de Boston. Segunda geração da família Toniolo Vieira, Juliana sucede o presidente, fundador da VMAR Automotive, Fábio Toniolo Vieira, no comando que esta é a maior fábrica brasileira de componentes de suspensão, direção e freios para o mercado de reposição automotivo. E aqui, Juliana, nós vamos iniciar com uma pergunta que todo mundo quer saber. Estamos completando 28 anos de VMAR Automotive. Então, Juliana, nos conte um pouco como foi o começo dessa história da empresa. Primeiro, eu queria dizer que falta uma parte aí do meu currículo, eterno aprendiz, porque tudo isso aí serviu para aonde eu cheguei até hoje, né? Sim. Tem muita coisa ainda para aprender. Aliás, deixa eu te interromper. A VMAR, desde que eu entrei aqui, é uma escola para nós. A gente vive aprendendo aqui. É muito bom isso, participar desse quadro de funcionários que a gente carrega uma bagagem de aprendizado enorme, né? Eu costumo dizer nas nossas reuniões de resultado, né, para o pessoal, que se a gente cresceu 30%, 23%, 32%, enquanto empresa, a gente tem que dar conta de ter crescido na mesma proporção enquanto pessoas. Sim. Porque são as pessoas que fazem. Então, acho que o desafio de continuar aprendendo o currículo é importante porque nos fez chegar até aqui. Sim. Mas acho que tem muita coisa para aprender e viver para conseguir fazer coisas diferentes. É isso aí. Mas falar da história, né? 28 anos. Tem quase minha idade a VMAR. Falar da história da VMAR, como começou. Eu acho que negócios começam para resolver problemas, né? Normalmente os negócios começam para resolver problemas e a VMAR não é muito diferente. Sim. A VMAR nasceu de um desafio, de um desconforto do Fábio. Naquele momento a nossa família trabalhava na distribuição e no varejo de autopeças. Que é muito mais fácil, né? Não sei onde é mais fácil, né? Eu acho que... Mas naquele momento, Sim. né, nós estávamos muito presentes na distribuição e no varejo. E o Fábio ficava muito incomodado, né, quando ele se especializou em suspensão, direção e freio, na distribuição e no varejo. E ele não encontrava parceiros no nível de qualidade que ele tem como valor, que ele acredita. E ele diz que ele tem coragem de vender. Sim. E também disponibilidade. Então a VMAR nasceu dessas duas dores na distribuição e no varejo, que era onde a gente, né, estava lá inserido. E a VMAR nasceu dessa história, né? E falar um pouco da história da VMAR, ela acaba se confundindo com a nossa história da nossa família. Né? Porque antes de VMAR, a gente morava dentro da empresa. Né? Nós somos paulistas, viemos para o sul e quando a gente veio, a gente tinha o caminhão com as nossas coisas e as coisas da empresa. E aí a gente morou por bastante tempo dentro do negócio. Então, falar um pouco da história da VMAR é quase que narrar a nossa construção de evolução, assim, né? Por isso que eu acho que tu trouxe um eterno aprendizado. De verdade, aqui é como o Fábio fundou as características culturais e o jeito como a gente faz as coisas, assim. Então, a história começou de uma dor, né? De um desafio, de uma desacomodação. Eu diria que de uma eterna insatisfação, né? Fundadores têm eternas insatisfação. E acho que a VMAR nasce muito dessa base, assim, né? De tentar proporcionar uma solução, um produto, um serviço, né? Uma entrega diferente do que ele recebia quando ele estava na distribuição e no varejo, que hoje são os nossos clientes. Né? São os parceiros de negócio. Nossos parceiros de negócio. Interessante. Sabe que quando eu entrei para esse grupo maravilhoso, né, vão completar aí 11 anos no grupo. Não te emociona que eu sou fraca aí. Não, eu também sou.
Mas o que me chamou muito a atenção foi sempre a seriedade que o Fábio tratou os negócios, né? Antes de colocar alguma coisa no mercado, ele mesmo experimentava no carro dele, né? E o Fábio sempre teve carros novos, né? E, puxa, mexer num carro novo, botar uma peça Essa que a gente... parte tu sofria, né? Eu sofri bastante. nessa época que tu tava lá na Sofri manutenção bastante, automotiva, tu diz, não desmancha que é novinho, né? Tá na garantia, Tá na garantia. ainda, né? Mas a confiança do produto dele sempre foi algo assim que me encantou, né? E essa confiança, claro, é repassada para todo mundo que está aqui dentro. E todo mundo que está aqui dentro quer usar a Viemar, né? Sim. Eu acho que tem alguns pilares importantes do Fábio, e um deles, do que tu está trazendo, é a responsabilidade com a palavra, né? Assim como a dor dele era vender um produto que ele não acreditava na qualidade, e ele não se sentia confortável em estar no balcão, receber o cliente dele, que era os parceiros que estavam sempre no balcão, com alguma coisa que não funcionava. Ele disse que ele não se sentia confortável, né? Era muito ruim enganar, né? Não que ele estivesse querendo enganar, mas ter a sensação de que eu te enganei, que isso funcionava, e isso não dá certo. Então eu acho que essa responsabilidade com a palavra, ela tem muito a ver com várias formas como a gente acaba fazendo negócio, né? Não só com o produto em si, mas com as parcerias com o mercado, com as nossas políticas. Eu acho que esse é um ponto importante, assim. A gente tem o valor pessoas, né? E não só as pessoas que estão aqui, né? E esse valor pessoas, ele vem desse fundo da responsabilidade com a palavra. Ele não brinca com a palavra dele, com a imagem dele. E eu acho que esse é um ponto forte aí muito do forte, negócio. Muito forte. Bom, seguindo, eu te pergunto, quais foram os principais desafios enfrentados no início dessa jornada, né? Que vocês chegaram aqui no Rio Grande do Sul, de repente, sem conhecer ninguém, vocês tiveram que conquistar o espaço de vocês. Como é que foram esses desafios? Então, os desafios, né? Na época, a gente estava na distribuição e no varejo, a gente veio para cá, como tu disse, sem conhecer nada, assim, desbravando. Eu acho que empreender por si só já é um desafio, já né? É muito grande. No Brasil. Empreender é complexo, porque são muitas disciplinas envolvidas no empreendedorismo, né? Sim. E o empreendedor, normalmente ele advém de uma disciplina, mas ele precisa aprender todas as demais disciplinas, no mínimo, para não fazer, né, algo que comprometa o próprio risco. Ele não precisa ser especialista, porque ele precisa construir uma equipe de especialistas para fazer, mas ele precisa ter uma noção para não correr risco. Então, só por isso já é um grande desafio. Mas falando, acho que da realidade da Viemar, assim, principais desafios, eu acredito que entrar num mercado, né, onde a gente tinha marcas muito potentes, né, multinacionais, grandes multinacionais, 60, 80 anos, né, marcas bastante consolidadas, e a Viemar não existia. E a Viemar entrou com uma proposta de uma vantagem diferente, de um valor, de uma entrega diferente. Eu acho que o primeiro desafio foi entrar no jogo, né, num jogo de grandes competidores. Sim. E aí nesse jogo, primeiro se manter ativo no jogo, eu acho que esse foi um outro desafio do início. Porque a primeira atração a gente gasta energia, dá tudo mais ou menos certo, assim, mas depois o segundo ciclo de continuidade, e aí eu acho que esse foi o segundo desafio. Assim. Então, quando a gente começou como importadores, né? Tentando encontrar um produto que a gente tivesse um pouco mais de confiança, e aí na sequência eu acho que o segundo desafio foi se transformar numa indústria. Né? Então, assim, o arcabouço de aprendizado e de construção, de sair de algo comercial, né, serviço, varejo, e ir para uma indústria. Um desafio controlado, eu diria, porque o Fábio veio da indústria. A família dele toda, né, a nossa família, irmãos, todos do ramo automotivo, e ele trabalhava com a família e tocava a indústria da família. Então eu diria que é um risco controlado, né? Porque era um voo solo, era ele, né? Agora com as decisões dele. Então acho que esse pode ter sido um desafio assim, que eu enxergo. E aí os desafios que eu enxergo não tanto com o negócio em si, como marca e como empreendedor.
mas como sociedade do negócio entender, porque ele é muito rápido, muito ágil e bastante crítico com o que é bom. Então acho que esse pode ter sido um desafio, no sentido de desafiar o sistema todo que estava perto da gente, parceiros, fornecedores, né, funcionários, colaboradores, e a fazer as coisas diferentes, né? A gente tentou por bastante tempo fazer muita coisa com vários fornecedores diferentes e alguns não vieram junto, e a gente acabou tendo que internalizar esses processos e fazer do jeito que a gente acreditava, do jeito que a gente precisava para entrar na competitividade. Então eu diria que o maior desafio era entrar num jogo de gente grande, né? E num mercado de uma competitividade muito grande. Mas eu também me arrisco a dizer que o maior desafio da VMAR é a maior força da VMAR. Porque a gente fala de competitividade 24 horas por dia. Porque a gente teve que nascer num ambiente em que a gente foi doutrinado a precisar ser competitivo, porque a gente já chegou num jogo que já estava acontecendo. Eu diria que o maior desafio, ou os maiores desafios, eles estavam envolvidos com a necessidade de ser competitivo. E aí, disso vem novas plantas, crescimento, investimento, máquina em gente, e aí vem os desafios em cascata, assim, né? Eu diria conhecimento, e aí... mercado internacional e tudo mais, isso. Né? Mas eu diria que a base dos desafios lá do início é a competitividade. E ela é a nossa maior ferramenta hoje de mantenimento da melhoria contínua e do crescimento. Perfeito. Muito legal escutar tudo isso. Desses desafios, quais você acredita que foram os principais, ou qual foi o principal momento, marco da virada que ajudaram a VMAR a impulsionar o crescimento dela, né, nesses momentos? Quais que marcaram mais para ti? Tem alguns, né? Acho que tem vários. A gente tem um último que marcou mundialmente, né? Que foi a pandemia, né? Sim. Acho que a pandemia ela trouxe uma percepção diferente para todo mundo, né? Mas assim, falando de coisas que estão dentro da nossa realidade menor, da bolha, VMAR, né, da nossa cultura, eu diria que tiveram mudanças significativas, assim, que mudaram o curso. O Fábio ele sempre teve uma visão muito forte de governança, sem saber que o nome disso era governança, né? Eu acho que como ele advém de uma família empresária, ele participou, né, de uma família empresária, ele sempre teve, né, uma percepção de que governança era importante. Então, acho que desde pequeno ele sempre trouxe pra gente, assim, dono vocês já são, né, por mérito ou por, né, porque vão ficar com o que sobrar ou com o que faltar. Então, donos vocês já são. O importante é que a gente esteja forte, unido e entenda como a gente vai gerir esse negócio. Vocês não precisam estar aqui dentro, né? Porque dono vocês já são. Vocês vão estar caso vocês se sintam preparados para isso e de fato estejam preparados. Então, não tenham medo de ter pessoas melhores do que vocês, de aprender com pessoas que saibam mais e decidam se é aqui ou fora, olhando isso que vocês querem estar. Então, eu acho que a governança que a gente formalizou e entendeu, né, de anos para cá, essa jornada de governança, eu acho que é um marco importante, mas eu não penso que ele começou quando a gente formalizou de fato, né, os subsistemas da governança e construiu uma profundidade nisso. Eu penso que veio dele, assim, veio dele desde sempre. Tá no DNA. De transformar isso num lugar bom, que a gente tivesse curiosidade de querer estar, e aí assim a gente conseguiria fazer a governança de verdade, né, funcionar. Então eu diria que esse é um marco, acho que bem importante, assim, mas que veio, né, com a VMAR. Mas tem várias coisas muito importantes, assim, eu vou de novo voltar para a bolha, tá? Vou tentar excluir o ambiente externo, mas vou tentar voltar para a bolha, assim. Eu acho que a VMAR, ela se propôs a fazer coisas diferentes desde o início, né? Então, quando a gente se propôs a criar a solução, né? E foi assim que começou. O cliente vinha no balcão, tinha varejo, né? Então o cliente vinha no balcão
Inclusive tinha um cliente chamado Cláudio Caminha, na época, sim, me lembro. Que chegava lá com uma peça, né, e dizia assim, eu não encontro em nenhum lugar, carro importado, não tinha, como tem hoje, essa globalização, enfim, preciso disso. E a gente ia lá nos fundos, né, e fazia a peça quase que artesanalmente, né, para necessidade. Então, esse formato de solução fez a gente fazer coisas diferentes. E dentro dessas coisas diferentes, a gente se posicionou como solução e a gente tem essa veia forte de aprendizado, né, que acho que tu trouxe lá no início, tanto do que as pessoas sentem aqui, mas como negócio. E a gente entendeu que se envolver com automobilismo era um grande aprendizado. E isso retornaria coisas importantes para o negócio, para o produto, para o serviço. E isso também chancelaria essa qualidade, esse nível de qualidade que o Fábio acredita e se dispõe a fazer. E eu acho que esse é um marco importante, assim, né? De novo, da bolha, eu acho que a gente estar presente num lugar que chancela um produto de rua, numa pista, né? Que requer uma outra capacidade, né? Do sistema todo de direção, suspensão, faz um diferencial bem grande. Eu acho que esse é um marco que mudou um pouco, né? Que contribuiu para a construção da fortaleza da marca, da fortaleza do propósito, enfim. Acho que esse é um momento importante e tem vários, assim, né? Eu acho que o próprio momento da Casa Nova, né? Eu acho que aqui tem um projeto muito legal para acontecer, que a gente queria há bastante tempo e a gente tinha, né, a limitação do espaço físico. Eu acho que esse é um outro marco que muda bastante a história da companhia, né? Hoje a gente tem uma capacidade aí muito bacana para poder atender mercado, para poder alcançar as metas audaciosas que a gente tem. Então, acho que são marcos importantes, assim. Mas, com certeza, né, o mercado automotivo, ele sofre em ciclos, né? A gente consegue perceber isso, assim, conforme a economia, o quanto de carro novo vai para a rua. A reposição, ela sofre, mas ela tem um impacto um pouco diferente, né, dos veículos novos. E essa foi uma escolha sempre da ViaMar. Então, acho que esse é um outro impacto importante, assim, que a gente tem muito claro que esta fábrica, este site, com essas características, ele atende à reposição. E isso não significa que os outros business não possam acontecer, mas a gente vai ter que cuidar muito a separação disso, porque a gente viu na história de grandes marcas essa diferença entre a reposição e o OEM, né, a montadora, e a gente acaba deixando a reposição em função de todos os requisitos que tem com a montadora de lado. E aí, então, a gente tem isso claro, assim, acho que esse é um outro ponto importante, porque no meio do caminho a gente adquiriu uma empresa que era fornecedora de montadora, e no meio do caminho a gente abriu mão. Eu acho que esse foi um marco bem importante que solidificou o nosso posicionamento também como marca, como solução para a reposição. Perfeito. Como você se sente estando à frente da ViaMar, uma empresa 100% brasileira, né, e uma das poucas marcas do segmento com uma engenharia própria e melhorias contínuas, né, dos seus produtos? Como é que é isso para ti? Uau, é um misto. Eu me sinto orgulhosa, porque eu acho que tem uma construção importante, assim, né, da família, né? A gente viveu e vive, né, desafios e renúncias importantes para fazer uma história desse tipo acontecer. Talvez quem está de fora não tenha muito essa visão, então eu me sinto muito orgulhosa de tudo que, enquanto família, a gente precisou vencer, né, aprender, abrir mão juntos para poder construir isso. Então, acho que é um orgulho. Acho que com certeza a primeira sensação é o orgulho. A segunda é caraminholas na barriga. Eu não sei se isso pode ser uma sensação, porque é desafiador, né? Acho que e o desafio me motiva, mas é desafiador estar à frente de uma empresa com esse tamanho, que tem um lugar no mercado importante, onde a gente não pode errar mais pelo tamanho que a gente tem com os nossos clientes, com os nossos parceiros. Acho que tem um legado que foi construído, então, né, é sempre um desafio. Mas
a gente escolhe viver esse aprendizado, esse desafio. Então, assim, eu estou muito feliz de estar, né? Eu estou neste papel hoje, já estive em alguns outros. Neste momento eu estou nesse, eu não sei quais são os próximos papéis, né, que eu vou estar, mas eu estou neste momento que eu estou nesse papel, curtindo, entregando o melhor, né, que eu posso, com o meu conhecimento, e usando muito da capacidade e do brilhantismo da equipe para fazer as coisas, né? Eu acho que não existe uma pessoa que sabe tudo e que tem todas as respostas. O Fábio nos ensinou isso há muito tempo. E a gente aprendeu isso porque desde sempre ele foi muito humilde para trazer muitos consultores, muitas pessoas de fora, pessoas melhores do que ele, para aprender e para fazer o propósito acontecer, né? Então acho que não tem uma pessoa, não tem... Então acho que é isso, assim, é mais ou menos como eu me sinto. E me sinto muito feliz, porque eu acho que a gente está alcançando coisas bem legais, né? Eu ainda estou com sorte e um pouco de juízo, porque desde que eu assumi a gente só cresceu, né? A gente bate recordes e cria novas metas e percebe que a gente tem muito mais possibilidade ainda. Quando a gente avança, a gente se dá conta assim, a gente pode muito mais. Então eu me sinto muito feliz também, né? Acho que o orgulho e a felicidade compensam as caraminholas na barriga. Tudo para comemorar esses 28 anos, né? Verdade. Como a Viemar se mantém inovadora em um mercado que está em constante mudança? Eu vou voltar para aquela tua pergunta do maior desafio do início, assim, competitividade. Então, assim, a gente respira, olhar o produto, né, e entregar solução. Entregar solução não é o preço mais barato, mas é entregar o que de melhor a gente tem para oferecer. Então, eu penso que o que mantém a Viemar é querer ser a principal escolha do nosso cliente. E isso faz a gente ter que ser muito bom, né? Então, acho que o que mantém ela viva é essa eterna insatisfação do nosso fundador, né? Que sempre está aqui nos dando um empurrão legal, seja no conselho, seja em reuniões, né? Ele é um apaixonado pelo produto, ele é um apaixonado por criar. E ele diz que ele saiu da distribuição e do varejo porque aquilo não tinha graça. Primeiro que ele tinha que ter coragem de vender um monte de coisa que estragava e, né, não era boa o suficiente para ele. E ele diz que esse é o play, né? Esse é o jogo, essa brincadeira que ele gosta de jogar. Sim. Ele gosta de melhorar o produto, e pensar num produto novo e pensar como é que a gente podia fazer diferente o produto. O parque de diversões dele é a engenharia de produto, né? É olhar o mercado, enxergar a oportunidade, enxergar a dor e tornar isso um produto. Então, eu diria que essa, sem dúvida, é a maior fortaleza aí que a gente tem diariamente. Isso é uma característica bem própria da Viemar, né? Porque eu, enquanto estive dentro da engenharia, não teve um dia que o Fábio não chegasse na engenharia, né? Ele tinha o contato direto com a engenharia para saber o que estava acontecendo, né? E era mais ou menos assim, né? A gente definia uma lista na engenharia, uma prioridade, no dia seguinte ele colocava mais uma coisa, porque lá ele já tinha colocado, então... sempre tinha algo mais, né? Um desafio maior. Mas é isso aí, é o Fábio, né? Qual é o maior legado que o nome Viemar traz nesses 28 anos? Eu acho que é esse respeito, assim, né? Essa responsabilidade com o que a gente faz, do jeito que a gente faz. Mas certamente o maior legado foram absolutamente todas as pessoas que passaram por aqui e que vão passar. Sim. Tenho certeza que esse vai ser o maior legado que a gente vai poder deixar. Acho que enquanto negócio a gente tem lá vários indicadores aí, né? Que valem para M&A, fusão, aquisição, essas coisas todas. E eles são medidas, né, quantitativas, assim. Mas certamente, pela nossa família, pelo que a gente está fazendo, além de estar se divertindo e gostando do que a gente faz e fazendo isso gerar receita para a nossa sobrevivência, para o nosso crescimento, certamente é o que a gente consegue expandir com isso que a gente faz. Acho que esse é o principal legado. Tem muita gente muito especial, muito extraordinária, que faz parte do nosso time,
que já fez parte do nosso time, que fez parte, saiu e voltou, e certamente vai ter mais pessoas que vão fazer parte disso, e eu tenho certeza que esse será o maior legado. Porque qualquer construção que a gente deixar vai ser a partir dessas pessoas. Então, o produto ou o legado vai vir desse input. E todo mundo que passa pela VMware sempre fala que sente saudade da VMware, né? Quem não volta fica com muita saudade, porque realmente a empresa é, para mim, a melhor que eu já trabalhei até hoje, né? Já tive negócio próprio e tudo, né? Não consegui ser uma VMware, mas com certeza a VMware, assim, mas foi muito respeitado. Muito, escuto até hoje. Durante o período, sim. Mas a VMware, ela traz essa essência de conquistar as pessoas que ficaram. E as pessoas que saíram, muitas delas acabam voltando porque sentem esse amparo que a VMware dá para todos os colaboradores, né? Mas se elas não voltam, elas deixaram algo importante, que é a possibilidade de a gente estar aqui Sim. E chegar em outros lugares que a gente está planejando chegar. Então, acho que esse é o grande ponto. É verdade. Qual ou quais são os planos para o futuro da VMware? Olha, os que a gente sabe até ontem, né? Porque com esse fundador a gente sabe de alguns até de ontem. Hoje talvez a gente descubra uns novos. A gente não sabe ainda o que o Fábio vai trazer hoje. Né? Então, eu digo assim, né? Às vezes estou fazendo entrevistas e eu digo para as pessoas que vão vir para cá, assim, a gente gosta de fazer mais, de inventar, de construir. Ok, tudo bem. Eu tento deixar claro, assim, porque a gente tem essa... eu não sei dizer, né? Às vezes cultura a gente tenta escrever, mas é o que acontece. Inquietude, né? É o que acontece que a gente permite e que a gente gosta que aconteça. Às vezes tem várias coisas na cultura que a gente deixa acontecer que a gente não gosta, mas ela se transfere para a cultura igual. Então, a gente é aquilo que a gente permite e aquilo que a gente emana. E aí eu diria que a gente emana muito dinamismo, muita vontade de fazer mais coisas diferentes. Então, eu diria que os planos para o futuro é seguir crescendo nessas velocidades, né? E os planos é ser a melhor solução. Acho que sendo a melhor solução, o resto vai ser uma consequência de sermos a principal escolha, né? Então, os nossos planos é seguir tendo o melhor produto para o cliente final, que traga confiança, segurança para a Juliana, para o Cláudio, para qualquer um, poder colocar sua família no carro, andar seguro, né? Confortável, mas ao mesmo tempo que ele gere negócios e oportunidades para o parceiro do mecânico, para a loja, para o distribuidor. Tem que ser bom, né, para todo mundo. Então, gerar solução, não só lá no final, na confiança, mas é ser uma empresa que consiga gerar valor para o distribuidor, gerar valor, né, para o atacado, para a loja, para a manutenção, enfim. Com certeza esse é o nosso maior plano. E algumas outras coisas eu não posso muito dizer, né, porque daí é novidade e aí perde a graça. Mas eu acho que a Casa Nova, que está possibilitando muitos projetos, né, que estavam na lista do Fábio, saírem, graças a Deus, do papel. E acho que em breve todo mundo vai ver aí bastante coisa diferente com relação ao futuro e às inovações da VMware. O Fábio também surpreende porque ele traz algumas características na sua essência, né, que eu só encontrei aqui também. Né? Por exemplo, quando eu me deparei com o catálogo eletrônico da VMware Automotive, puxa, aquilo ali foi fantástico. Eu tive a oportunidade de trabalhar na parte de catálogo e ali construir informações técnicas. Porque ele sempre me falou, nós temos que orientar o aplicador para ele não errar, para ajudar ele, para ele ser mais veloz na aplicação. E isso é uma coisa que poucos presidentes vão observar, esse tipo de situação. Então essa característica me encantou com o Fábio também. E a VMware continua com essa mesma característica, a nossa engenharia continua desenvolvendo informações, né, para botar no catálogo,
E isso são coisas diferentes que a gente acaba conhecendo aqui dentro. Por isso que eu digo, né, é um eterno aprendizado. A Viemar, a gente entra aqui e vê coisas que, puxa, é diferente. A gente vai contribuir com um pedacinho aí para o mercado automotivo em entregar informação. Né? Acho que quando a gente falar de legado, acho que esse é um legado que a gente vai deixar, que a Viemar trouxe informação para o mercado. Né? Então, o Fábio trabalhou muito nisso. Assim. A gente também teve uma empresa de manutenção, então uma oficina mecânica, e ele sempre foi muito atento às dores da cadeia como um todo. Sim. Eu acho que isso faz os diferenciais da Viemar acontecerem do jeito que acontece. Então, assim, ele viu o que o mecânico passava, as dificuldades do mecânico, e ele trouxe essas vantagens competitivas todas para o produto. Então, para o produto e para o serviço, né? A informação, o encaixe de chaves, são coisas tão, assim, que se a gente olhar, né, elas não são perceptíveis, mas lá, para aquele elo da cadeia, faz muita diferença. Sim. Assim como ele se incomoda muito com a embalagem. Se a embalagem amassar, se a embalagem não for rígida, ele tem cuidados com detalhes que garantem essa cadeia atendida, né? Como solução. Então, assim, se a embalagem não for boa, no estoque ela vai ficar ruim e o cara vai vender um produto, né, ruim. Então são esses detalhes, assim, esse jeito, né, a gente fala do jeito de ser Viemar, que a gente traz muito vivo, assim, diariamente, para continuar muito atento com isso e seguir o que nos trouxe até aqui, né, seguir impulsionando aí os nossos sonhos e as nossas vontades. Com certeza. Então, para você que assistiu até aqui o nosso VCast, não esqueça de deixar o seu like na nossa página no YouTube e não deixe de acompanhar as novidades da Viemar nos lançamentos através do nosso catálogo eletrônico, que está disponível no nosso site www.viemar.com.br. Juliana, muito obrigado pela tua participação. A gente parabeniza a Viemar por esses 28 anos e fica muito orgulhoso de participar desse quadro de colaboradores. Eu que agradeço estrear aqui nessa mesa nova, dessa inovação, mais uma, e vou lançar um desafio. Vamos dividir a mesa e eu posso trazer uns amigos aí pra gente conversar com eles também. A casa é tua. Tá bom, vou virar host junto contigo e a gente conversa com um pessoal bacana aí pra dividir coisas legais com o pessoal. Vamos lá. Tá bem? Obrigado, Juliana. Obrigada. Parabéns, 28 anos. É isso aí, para todos nós. Obrigado, pessoal. Obrigada. Até a próxima VCast.